Dale, meus brothers, vamos para mais uma. Eu sou Maurício Guartelá, como sempre, direto e reto. Nesse canal a gente fala da coisa mais amada para nós, da fotografia, do audiovisual e dos equipamentos, ó, das câmerazinhas. E hoje eu vou destrinchar com vocês, de forma muito simples e direta, qual seria a sequência de câmeras, tá? Porque as marcas elas fazem uma bagunça na nossa cabeça. Às vezes é difícil entender qual é melhor, qual é pior, qual que é de entrada ou para o que cada uma delas serve. Então, de forma muito resumida, eu vou pegar aqui com vocês as mirrorless da Canon e vou destrinchar qual seria a câmera número 1, a câmera número 2, número 3 e assim por diante. Então a gente começa tendo a câmera número 1 sendo a R50V, a R50E5, né, assim por assim dizer. Por quê, cara? Ela é a mais recente, o lançamento mais recente, e ela, em alguns aspectos, ela é tão capaz quanto a R100, quanto a R50 ou a R10, mas ela foi voltada para um público de produtor de conteúdo, ao meu ver, mais focada nisso, para a galera que produz vídeo, justamente para tentar sanar um buraco, né, que a ZV-10 criou no mercado. A ZV-10 é a câmera mais vendida nos últimos tempos, tanto a versão 1 quanto a versão 2 são recordes de venda. Eu acho que a R50V foi lançada nesse sentido. Por quê? Ela tem viewfinder eletrônico, aliás, ela não tem viewfinder eletrônico. Estou errando, estou falando bobagem. Por que eu falo que ela é uma cópia da ZV-10? Justamente por ela não ter o viewfinder eletrônico, ela dispensou o viewfinder eletrônico para ser uma câmera mais acessível, mais compacta e mais barata. Então, ela entrega uma qualidade absurda, faz 4K 60 frames, cara, é super compacta, tem um autofoco apuradíssimo, o mesmo que as outras que eu vou falar aqui tem, mas ela é mais voltada então para o produtor de conteúdo, para a galera de entrada que faz só vídeo. Depois nós temos então a R100, tá? Que é uma câmera também de entrada, super capaz, mas que já tem viewfinder eletrônico, né? É mais voltada para fotografia. É uma câmera, ambas essa, tá? Como eu falei, a primeira ela é cropada, depois eu vou mostrar nas câmeras full frame, né? Mas essa é uma câmera cropada, a R100 também é uma câmera cropada, com muita qualidade. Agora o que é interessante, a R100, dentre essas câmeras que eu vou falar, talvez é a câmera que tem menos capacidade de disparos por segundo. A R100 só faz 6.5 disparos por segundo, então se você precisa ter vários frames por segundo, fotografar esportes, talvez ela não seja a câmera mais indicada, né? Lembrando que todas elas têm bocal de montagem RF e as cropadas sendo RFS, fechou? Então eu não quero me alongar muito na parte técnica do que cada uma faz, mas vamos lá. É uma câmera PSC, ela tem 24 megapixels, né? Ela tem um sistema de autofoco bizarro da Canon, que é um sistema ótimo de autofoco. Ela faz 4K até 24 frames por segundo, Full HD até 60 frames por segundo e faz HD até 120 frames por segundo. Então é uma câmera bem de entrada, né? É uma câmera bem de entrada, diga de passagem. Com uma ótima qualidade, entrega muito, mas é uma câmera de entrada. Vamos para a próxima, deixa eu voltar aqui para minha colinha. Vamos para a próxima, cadê minha colinha daqui? R50. A R50 já é uma câmerazinha um pouco mais preparada, vamos dizer assim, né? Ela entrega mais frames por segundo, são até 15 frames por segundo, faz 4K a 30 frames, faz Full HD até 120 frames. Mas sabe o que é um defeito, ao meu ver, da R100, da R50 e da R10, que foi corrigido, por incrível que pareça, na R50V? É o fato delas não ter saída para monitoração de áudio. Então, você não consegue botar um foninho lá para conferir o áudio. Mas vamos seguir. A R50, como eu falei, é uma câmera incrível, já tem viewfinder eletrônico, bem como a R100. Então, para quem é da fotografia, ela é um excelente negócio, né? Por conta de você ter muita luminosidade. Se você não sabe o que é viewfinder eletrônico, eu vou te mostrar agora. O viewfinder eletrônico é essa pecinha aqui, ó, que você coloca o olho em dias de muito sol. Isso, sem dúvida, faz muita diferença, né? Para você. E na sequência nós temos então a R10 da Canon. A R10 já é uma câmera que bate de frente com a ZV-10 Mark II, né, com a ZV-10 Mark I. É uma câmera que já faz 4K a 60 frames. É uma câmera que tem autofoco no olho, com rastreamento, Dual Pixel, o CMOS 2, que é o sistema absurdo de autofoco da Canon. Ela faz até 23 frames por segundo, são 24 megapixels, né? Faz um Full HD 120 frames também bizarro. O que é interessante, o ISO de todas essas câmerazinhas que eu falei até agora são de 32.000 expansivo, né? Então é um ISO muito interessante. Elas têm LCD articulável, conexão para Wi-Fi, Bluetooth. Então a R10 já é um passinho a mais, né? É um passinho bem interessante a mais, porque de novo ela faz 4K a 24 frames por segundo, 30 frames por segundo, 4K a 60 frames por segundo com um leve crop. Ela dá uma cropadinha bem interessante, então isso também vale pontuar. Toda câmera
cropada, né, que tem um corte, obviamente, ela já faz um crop. As da Sony faz um crop de 1.5, da Nikon 1.5 e da Canon faz um crop de 1.6. Quando você grava então na Canon R10 a 4K 60 frames, ela faz um crop de 2 vezes. Então esse é um detalhe para você se atentar. Então vou dar um exemplo. Se você está com uma 50mm e você vai gravar a 4K 60 frames, na verdade ela vai virar uma 100mm. Tá? Se ligou? Pegou aí? Se você não pegou, estuda mais, se aprofunda nesse canal, volta aí nas aulas anteriores que você vai entender do que eu estou falando, tá? Para a gente pontuar, para não perder muito tempo, vamos seguir para a próxima câmera, que é bem interessante. Ó. Depois da R10, sabe qual que a Canon classifica como sendo a próxima câmera? Não é uma câmera cropada, já é uma câmera full frame. Então, depois da R10, a gente tem a Canon EOS R8, que é uma câmera full frame, mas de entrada. O que o full frame faz? Ele tem um sensor maior, que vai ter mais capacidade de desfoque, um melhor bokeh, e ela vai ter um melhor desempenho em baixa luminosidade. Ela tem também do perfil de S-Log e tudo mais. Agora, o que eu acho o grande defeito, tá? Ao meu ver, o grande defeito da R8, cara, ela tem a mesma bateria da R10, da R50, as bateriazinhas pequenas, R100, uma bateria que numa câmera full frame dura muito pouco. Mas olha a grande diferença. Enquanto nas outras câmeras a gente tinha um ISO expansivo de até 32.000, nessa full frame monstrona a gente já tem um ISO que vai até de 102.400. O que eu acho bizarro na R8 também, que ela faz até 40 frames por segundo, né, de fotografia, isso é bizarro. Ela tem 24 megapixels, que também é muito interessante, porque para baixa luminosidade, para um sensor full frame, isso te dá a possibilidade de aumentar muito o ISO e ter muita qualidade. Então assim, ó, R8, uma câmera também de entrada, porém já com sensor full frame, super capaz, só que ao meu ver o maior defeito dela é ter uma bateria pequena. Se ela tivesse uma bateria maior, cara, poxa, acho que ia ser bem mais interessante, tá? Vamos ver aqui como que ela entrega pra gente a questão do vídeo. Deixa eu ver. Ela faz 4K 60 frames também, que é bem legal. Faz um Full HD a 120 frames também, que é bem legal, que é o mínimo, né? Assim por se dizer, nos dias atuais. E o que também é interessante, cara? Ah, não, olha que legal. Em Full HD, ela entrega até 180 frames por segundo, já tem o Canon Log 3 e tudo mais. Então, é uma câmera com mais capacidade. Agora, vamos para a próxima, que é interessante. Olha a bagunça que as marcas fazem, né, para o nosso entendimento. Qual seria a próxima câmera da sequência? Seria a Canon EOS R7. Mas a Canon EOS R7 é uma câmera cropada, de sensor cropado. Olha que interessante isso, cara. Deixa eu abrir aqui as especificações técnicas dela para te dar uma olhada. Tem um vídeo também especificamente falando da EOS R7 aqui no canal, uma câmera de sensor APS-C. Só que se eu tivesse que escolher, cara, se eu pegaria R8 ou pegaria R7, eu particularmente iria de R7. Eu vou explicar por quê. Ela tem 2 entradas para cartão de memória, então se você já é um cara mais pro, que precisa ter uma redundância de gravação, acho que minha exposição mudou um pouquinho, vou continuar assim mesmo. Então se você precisa de uma redundância maior, ela tem 2 slots para cartão, que é bem legal. Ela tem 32.5 megapixels, então ela tem mais megapixels, mais, de forma grosseira falando, mais qualidade, você consegue fazer maiores impressões para fotografia que ela do que a R8. Mas por ser um sensor cropado, a APS-C ela tem um menor desempenho em baixa luminosidade. A R8 fazia acho que 24 ou 23 frames por segundo. Essa câmera entrega até 30 frames por segundo para foto, que é bizarro. Faz 4K 60 frames, tem todo o sistema absurdo de autofoco da Canon, faz um Full HD até 120 frames por segundo. O ISO dela é até 32.000, então não é um ISO tão absurdo como a R8, mas ela está numa linha acima da R8. Né? Ela é mais top do que a R8, ao meu ver, até porque ela tem uma construção, uma pegada maior, ela é mais resistente a poeira, respingos, enfim. E ela tem uma bateria, como eu falei, maior, então ela já tem a mesma bateria que vai na Canon R5 e assim por diante. Então, espero que eu esteja simplificando a tua vida aqui, né? Vamos para a próxima, que seria o que, cara? O que vem depois da R7? Vem uma outra câmera full frame, tanto a R6 Mark I, mas a gente vai falar da R6 Mark II, que seria o lançamento mais recente, que é uma câmera bichona. A câmera R6 Mark I tinha um grande problema, que era a questão do aquecimento. Coisa que não sei se foi resolvido na R6 Mark II, mas foi melhorado. Então as câmeras, se você gravar com 4K 60 por muito tempo, elas esquentavam, desligavam. Então, o que é legal? Ó? A R6, velho, é uma câmera, como eu falei, full frame. Ela faz até 40 frames por segundo, o que é bizarro. São muitas fotos por segundo. Ela faz 4K a 60 frames por segundo, cara.
Assim, não tem crop, o que é muito legal, né? As outras às vezes tem um cropzinho, quando você faz o 4K 60, ela faz um Full HD até 180 frames por segundo. Ah, esqueci de mencionar isso. A R8 também não tem, cara, coisa que a R7 tem, que é a estabilização no sensor. Isso faz total diferença, cara, para você captar imagens da mão, né, fazer takes da mão. Ter um sensor estabilizado é bem legal e é um grande diferencial. Mas, meus brothers, agora a gente já está falando de uma câmera de um patamar bem elevado quando a gente fala de custo, tá? A gente tem um custo muito mais alto para essa câmera, é uma câmera já profissa. Então ela faz 4K 60 frames, até 1080, ela faz 180 frames por segundo com o Canon Log 3. E o que é um grande diferencial? Todas essas câmeras que eu falei, ela já entrega o quê? Isso para color é muito interessante, que é o quê? Uma taxa de amostragem de 422 a 10 bits. Então é bem legal, né? Muito maneiro isso aí, a gente fez alguma coisa mais interessante pra gente pontuar. De forma muito grosseira e simples, direta e reta, é isso. Então a R6 já é uma câmera de sensor full frame, com uma capacidade incrível para baixa luminosidade. O ISO dela é expansível, bem como o ISO da R8, que vai até 102.400. Cara, essa câmera aqui é bichona, né? Essa câmera aqui é parruda, é uma câmera top. Confesso para vocês que eu sou tentado a migrar para Canon e sem dúvida essa aqui estaria no meu setup, porque é uma câmera com muita capacidade de processamento, muita qualidade e muito resistente. Olha só, que interessante. Na sequência aqui no site da Canon, nós temos então a R6 Mark II e nós temos então depois a bichona, a mãe de todas, que é a Canon R5. Ó, tem carro chegando aqui, tem barulho chegando. Então a Canon R5 já é um outro patamar, cara. É uma câmera realmente voltada para quem é profissa. Ela faz 45 megapixels de fotografia. São fotos com altíssima qualidade que vão ocupar bastante espaço aí no teu computador. Ela tem um desempenho absurdo. Ela entrega até 30 frames por segundo, tá? Ela faz 4K. Olha que bizarro. Ela captura em 8K RAW até 60 frames por segundo, cara. Então é uma câmera que já vai ter assim, ó, um patamar de captação de vídeo muito superior. Ela faz 8K RAW, tá? A 60 frames por segundo, cara. Haja cartão de memória, haja espaço, haja HD para você dar conta de processar todo esse arquivo. Lembrando, cara, quanto mais alto é o nível de qualidade do seu arquivo, mais processamento e espaço você precisa. Melhor precisa ser seu computador, mais espaço no seu HD, assim por diante, tá? Então, continuando. Chegou minha patroa aqui, ó. Chegou aqui, então por isso que eu falei pra ela vir aqui. Tô gravando numa parte separada aqui no Guartelá. Então, falando, cara, pra que é essa câmera, cara? Olha só, ela tem um sensor de 45 megapixels, como eu falei, altíssima qualidade. Ela tem um processador que é o Digic Accelerator mais o Digic X. Ela faz 8K RAW até 60 frames por segundo, cara. Ela tem modos de prioridade de ação, cara. Então, assim, o autofoco dela é bizarro. Bizarro, cara. Ela tem, então, capacidade, assim, ó, é uma câmera profissa, é uma câmera para quem já está lá no nível muito alto, cara, né, para quem quer já investir um valor considerável numa câmera que vai entregar muita, mas muita qualidade. Obviamente, não adianta nada você comprar uma câmera dessa se você não tem uma lente adequada, uma lente que entregue tanta qualidade, porque, cara, você vai estar desperdiçando dinheiro. Então, você precisa ter as lentes RF, lentes Prime, para extrair o máximo que essa câmera pode te possibilitar. Então, seguindo, fechando aqui o nosso vídeo, né? A gente tem ainda a Canon R3, cara. A Canon R3 já é um monstrão. A par de todas, ela é maior. Ela é uma câmera voltada mais para esportes, cara. É uma mirrorless também absurda. Essas são as câmeras que você vê os caras usando lá nas Olimpíadas, velho. Ela faz 30 frames por segundo, cara. Tem uma alta potência de velocidade de disparo, que é de até 64.000 de velocidade, que é bizarro, tá? Estabilização no sensor, tem dois slots para cartão. Tem todos os processadores mais atuais da Canon. Faz 6K RAW até 60 frames por segundo. Olha que interessante. A R5 Mark II faz 8K RAW. Ela faz 6K RAW a 60 frames por segundo, faz 4K a 120 frames por segundo, tem um ISO expansível de 102.400, cara. O EVF dela, que é o Viewfinder eletrônico, tem 5.760.000 pontos, cara. Cara, essa aqui é uma câmera Prime, é uma câmera assim, ó, muito, muito cara, né? Um valor agregado no equipamento bizarro. Essa aqui que os caras fotografam Fórmula 1, entendeu? Essa aqui é o cara que já tá lá grandão, assim, que faz esporte bizarro. Eu nem vou entrar nos specs dela aqui, porque, cara, essa câmera aqui, ó, véio, é muito incrível. A R3, então, é um topo de linha aí da senhora Canon. Nós temos, então, a R1,
a R1, olha que interessante, né? Que é uma versão anterior à R3, com codecs um pouco mais inferiores, mas com tanta capacidade de quanto, mas com a mesma pegada, o mesmo estilo, uma câmera voltada mais para esportes. Nós temos aqui ainda no site da Canon a EOS RP, que foi uma câmera descontinuada, que era como se fosse a antiga R8, uma câmera de entrada, e eles colocam aqui ainda a EOS R, que é também uma câmera descontinuada, uma câmera que você vai achar só no mercado de usados. Por que eu estou falando delas aqui agora? Porque a gente já chegou no topo. A R1 e a R3 seria o topo, a mãe de todas, pai de todas, né? E essas aqui já são câmeras descontinuadas. Ainda nós temos a R6 Mark I, a R5 Mark I, né? E a EOS M6 Mark II, que eu não recomendo, que é uma câmera super de entrada, com um encaixe de lentes diferentes. Também tem a EOS M50 Mark II, com encaixe de lentes também diferentes. E ainda a EOS M200. Todas essas que eu falei depois da R1 e da R3 são câmeras inferiores e câmeras descontinuadas, câmeras que são mais antigas. Meus brothers, espero que você tenha entendido, né, a bagunça que as marcas fazem na nossa cabeça, que você tenha entendido qual que é a sequência de câmeras que a Canon entrega para nós. Se você quer descomplicar mais ainda a tua vida e aprender a fotografia a fundo, eu sou Maurício Guartelat e o link para aprender isso para o meu curso está aqui embaixo. Lá não é um videozinho curto, tão direto quanto esse, a gente consegue se aprofundar mais nos conceitos para que você extraia o máximo do teu equipamento. É nóis, até a próxima.